Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e como eu prometi pra vocês, essa é a segunda parte do meu vídeo de leituras do mês de março. O primeiro livro que eu vou mostrar nessa segunda parte é A Fazenda, do Tom Robb-Smith, que é um thriller que ele me chamou bastante atenção, porque ele traz aqui a história do Daniel. Há um tempo já tem se distanciado dos pais, e isso por conta da própria vida pessoal dele. Ele é homossexual, mas ele ainda não contou isso pros pais. E ele mora então com o parceiro dele, e os pais não sabem. E como ele nunca encontrou essa oportunidade de falar pros pais, nunca conseguiu contar pra eles, ele acabou se distanciando e tem uma ideia então bastante subjetiva de como é a vida dos pais. Um dia ele recebe o telefonema do pai dele dizendo que a mãe dele está doente, que ela está fazendo acusações sobre coisas que não aconteceram, que ela está alucinando. E ele fica perplexo, porque ele nunca imaginou que isso pudesse acontecer com a mãe dele. E aí, quando ele está indo para o aeroporto pegar um avião para ir para a Suíça, que é onde os pais deles estão morando, ele recebe um telefonema da mãe dizendo para ele ficar onde está, que ela está indo até ele, que ela conseguiu escapar e que o pai dele está mentindo, que tudo que ele disse é mentira e que ela não está doente coisa nenhuma e que ela tem provas para mostrar para ele. Quando eles se encontram, então, ele completamente confuso, sem saber em quem acreditar, é quando a mãe dele tem a chance, então, de trazer o relato dela e ela começa a contar pro Daniel a história dela. O que eu achei interessante aqui, então, em primeiro lugar, foi essa questão de quem está falando a verdade, foi isso que chamou minha atenção para pedir o livro. E quando eu comecei a ler, a primeira coisa que se destacou para mim foi a própria narrativa da história. Então, inicialmente, né, nós temos a narrativa em primeira pessoa, sob a visão do Daniel, e quando a mãe dele começa a trazer o relato, é como se houvesse uma subnarrativa aí, porque ela começa a trazer uma história dentro daquela história, então a narrativa passa a ser da voz dela. Então você tem uma narrativa dentro de uma narrativa. E isso eu achei bem interessante. O livro ele acabou me decepcionando um pouco, porque eu não achei que ele foi tão surpreendente assim. Então eu já tinha aqui a minha teoria sobre a própria história, sobre quem estava falando a verdade ou não, e eu não me enganei. Eu acho que acabou ficando bem nítido, digamos assim. Os indícios estavam bem nítidos, né, de quem estaria falando a verdade ou não, de qual poderia ser a verdadeira solução aqui. Mas assim, em favor do autor, né, eu acho que o que estava realmente por trás de tudo, o que motivou tudo ali, isso sim me surpreendeu. Eu havia pensado em algo próximo daquilo, mas eu não havia pensado no que realmente era. Então aquilo sim me surpreendeu e eu achei que foi bem interessante como o autor construiu. É uma história sim bem construída, bem elaborada. Não achei que foi uma história falha, só que a maneira então de como ela foi trazida para o leitor, eu acho que não deixou assim tantas questões, digamos assim, tantos questionamentos, né? Então eu não me surpreendi tanto assim com a história, apesar de ter sido sim uma boa história. O próximo livro que eu vou mostrar, eu me apaixonei completamente por ele, entrou sem pensar duas vezes também pra minha lista de favoritos, e foi o Voo da Libélula. O Voo da Libélula é um thriller completamente eletrizante, emocionante, viciante, e ele vai trazer a história aqui, então, de um acidente de avião que aconteceu em 1980, e esse acidente de avião acabou trazendo a morte de todos os passageiros, exceto de uma menina, que milagrosamente sobreviveu. Essa menina é uma recém-nascida e o que acontece é que haviam duas recém-nascidas de praticamente a mesma idade dentro do voo e não há como provar quem é essa menina. Ninguém sabe quem de fato ela é, se é de uma família ou de outra. Então, há todo um processo judicial das duas famílias brigando e buscando provas, e solucionar o caso parece cada vez mais impossível. Lembrando que em 1980 DNA era uma coisa nem cogitada ainda, então os testes eram muito limitados, testes biológicos, né, no caso os testes sanguíneos, e as famílias então brigam, né, judicialmente pela guarda da criança. Um juiz é que acaba tendo que decidir quem ela é, mas sem ter como ter certeza se ele de fato acertou ou não, e uma das famílias ganha a causa. A família que não ganhou acaba contratando um detetive para investigar todo o caso extremamente a fundo,
pra tentar solucioná-lo. E ele é contratado até o dia em que a garota fizer 18 anos. E ele acha que, imagina, vou solucionar isso muito antes. O livro começa na noite em que a garota está para completar 18 anos, faltam 5 minutos para meia-noite, e o detetive está lá pronto para cometer suicídio porque ele não solucionou o caso. Ele criou um diário, então, onde ele colocou todas as anotações dele, e ele tá para se matar. Porque esse caso foi a obsessão da vida dele e ele não conseguiu solucionar. Quando ele bate o olho no jornal do dia seguinte ao acidente, e então ele decifra o caso. Ele entrega o diário para a menina no dia seguinte e logo em seguida ele é assassinado. Após ele ser assassinado, a garota também desaparece, deixando o diário com o irmão dela, e é ele que vai ter que correr atrás para solucionar o caso, então, até porque ele precisa ir atrás da própria irmã para entender o que está acontecendo. E eu não consegui parar de ler o livro praticamente, eu não conseguia me aguentar de curiosidade, eu fiquei me remoendo o tempo todo para saber qual era a verdade, entender realmente o que tinha acontecido, como que era esse caso que realmente parecia cada vez mais impossível. E eu acho que o grande mérito aqui do autor, o grande trunfo dele foi que ele dá uma pista pra você, ele diz assim, que, por exemplo, que nem nesse caso, né, o do detetive olhar pro jornal e solucionar o caso. Então você sabe que a resposta tá ali no jornal, só que você não sabe o que ele viu. Eu fiquei o livro inteiro querendo saber que raios ele viu no jornal pra solucionar o caso. Então ele sempre antecipa alguma coisa pro leitor pra te deixar morrendo de curiosidade e ele não te conta o que é, e aí você tem que continuar lendo pra descobrir. E só lá pro final, depois de ter visto muita coisa, que eu consegui começar a elaborar uma teoria e fui me aproximando da resposta. Mas assim, nem posso dizer que eu solucionei antes, porque sei lá, se eu solucionei antes foi tipo uma página antes dele me revelar o que aconteceu. Eu não consegui solucionar o caso aqui, porque enfim, é uma história também muito bem desenvolvida, ele abrange várias outras temáticas, não só aqui o caso como um todo, tem toda aqui a questão também controversa dos irmãos, né, porque a garota foi para uma família, então tecnicamente ela tem um irmão, mas a relação entre eles é controversa, os sentimentos entre eles são controversos, o psicológico das personagens aqui também é um tanto quanto complexo. Enfim, eu acho que o autor trabalhou tudo muito bem que ele colocou aqui dentro e ele fez um livro que acho que para fãs de thriller vai agradar demais. E agora eu tô mais do que ansiosa para assistir ao filme que o livro vai ganhar uma adaptação. E eu só espero então que esse filme faça jus à obra, porque é realmente um livro muito bom. O outro livro que eu li foi bem diferente de tudo que eu acho que eu tenho lido nos últimos tempos, e foi um livro infantil que é Blackout, do John Holcomb. Ele traz aqui a história de uma noite na qual há um blackout na cidade e esse blackout força as famílias a fazerem coisas diferentes daquilo que elas estão habituadas, né? Nós temos principalmente aqui o foco em uma família, e então é um garotinho que está tentando interagir com a sua própria família, mas cada um está fazendo uma coisa diferente, então ele não consegue atenção ali praticamente de ninguém, e quando o blackout acontece as coisas mudam, digamos assim. É uma história bem simples, como eu disse, então é um livro infantil. Acho que a principal característica dele aqui são as imagens, então não é a questão da escrita, você tem poucas frases e rápidas, então não é realmente a escrita dele aqui que vai trazer alguma coisa, mas sim as imagens, e isso tudo foi muito lindo. Eu amei aqui poder ficar vendo toda a história através das imagens, admirando cada parte. É um livro muito bem, então, trabalhado, as ilustrações são lindas, a mensagem do livro é uma gracinha, enfim, é um livro que realmente eu gostei de ter lido, e eu acho que se você está procurando um presente para uma criança, essa aqui é uma boa opção. O penúltimo livro que eu li no mês era um que eu fiquei meio na dúvida se eu leria ou não, e foi Garota Online. Eu fiquei na dúvida porque eu achei que eu já tivesse passado aqui da idade, e não por simplesmente olhar e falar, o livro não vai ser bom, não é isso, mas é que eu achei que ele ia perder o encanto pra mim, talvez, né? Ele não fosse, assim, fazer tanto sentido pra mim como ele faria se eu fosse mais nova. E mesmo que tenha sido um livro gostosinho de ter lido, tal, sem grandes revelações, ainda assim ele acabou me surpreendendo de uma forma positiva, porque ele conseguiu, de certa forma, trazer uma identificação pra mim. Ele conta a história da Penny, que é uma blogueira anônima, né? Ela é uma adolescente
que não se sente parte de nada, ela sente que só o melhor amigo dela é quem a compreende de verdade. Então ela resolve criar um blog, onde ela, é um blog anônimo, né, onde ela pode ser completamente ela mesma. E ela já tem esse blog há mais de um ano, e lá ela se sente realizada, ela se sente compreendida pelo feedback que ela recebe das pessoas. Depois dela passar então por várias situações um tanto quanto terríveis para ela na escola, na cidade que ela mora, os pais dela recebem uma proposta para fazer um casamento, né? Eles trabalham com uma empresa de casamento nos Estados Unidos, em Nova York, e ela acaba tendo que ir pra lá para passar alguns dias, e quando ela faz isso, a vida dela muda totalmente. É o máximo que eu posso dizer pra vocês. O livro, assim, ele foi como um todo bem previsível, é um livro bem rápido de você ler, é uma escrita bem fácil, bem gostosinha mesmo, então, assim, é um livro pra você passar o tempo mesmo. E essa questão que eu falei de identificação aqui foi tanto pelo fato dela ser blogueira, então os sentimentos que ela tem dela, que ela tem com o blog dela, foram sentimentos que eu reconheci com relação ao meu próprio blog. E ela passa aqui por várias situações diferentes, mas a compreensão que ela tem desses fatos foi uma compreensão, por exemplo, eu só tive muito tempo depois do que da idade dela, né, que no caso ela tem 15 anos, eu só fui ter isso muito tempo depois dos meus 15 anos. E mesmo assim, que sejam situações diferentes, digamos assim, as situações que ela vive estão ajustadas à idade dela, e as situações que eu vivi ajustadas à minha idade, obviamente. Mas a compreensão que ela teve disso, eu só fui ter muito tempo depois. Então, eu acho que essa parte conseguiu me causar essa identificação, e isso foi bem positivo. Como eu falei, então, foi um livro bem gostosinho, ela trabalhou aqui bem a história, eu acho que ele vai agradar muito ao público, principalmente que ele se dirige, também agradar as pessoas mais velhas que, assim como eu, gostam de leituras dessa forma, que procuram aí, então, um livro relaxante e divertido. E o último livro que eu li no mês foi um que eu estou extremamente feliz por ter lido, que eu disse na minha tag dos números que eu leria o mais rápido possível, e eu cumpri com a minha palavra, porque no dia que eu postei a tag eu comecei a ler o livro, e foi O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith, que, pra quem não sabe, é o pseudônimo da J.K. Rowling. Eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo sabe, mas enfim. O Chamado do Cuco, então, é o primeiro livro da série do detetive Cormoran Strike, e ele vai trazer aqui como caso a história de uma modelo extremamente famosa que morreu há cerca de 3 meses, e a morte dela foi dada como suicídio, só que o irmão dela tem certeza absoluta de que não foi um suicídio, e ele contrata o Cormoran para fazer a investigação. O Cormoran aceita porque ele está enfrentando vários problemas financeiros e a investigação vai ser muito bem paga, diga-se de passagem, e ele precisa desse dinheiro, embora ele também esteja completamente convencido de que foi suicídio e o irmão dela está viajando. E aí, ele acaba recebendo uma recepcionista temporária que se mostra muito mais eficiente do que ele imaginava. E eles acabam formando uma dupla aqui, estilo, sei lá, Batman e Robin. Inclusive o nome dela é Robin, e ele até faz essa piadinha em algum momento do livro de Batman e Robin. Enfim, o livro, até praticamente o final, embora ele estivesse me agradando, ele não estava me surpreendendo. Eu achei que a estrutura dele é bem semelhante aos livros da Agatha Christie. Já vou explicar em que sentido. Porque os livros são bem diferentes um do outro, mas no fato de que, por exemplo, nos livros da Agatha Christie, eu só li livros dela protagonizados pelo Poirot, mas, por exemplo, quando ele está investigando algo, você tem durante a investigação apenas as pistas sendo colhidas, você não tem tanto, sei lá, ele deduzindo algo e trazendo pra ele aquilo que ele está deduzindo, não. Ele só vai colhendo aquilo pra ele e não vai te contando o que ele tá pensando. Poucas coisas são reveladas, é assim que acontece aqui. E aí, de repente, no final, tudo é revelado de uma hora pra outra. Então, o desenvolvimento do livro como um todo, ele não tem muita ação. São as pistas sendo colhidas de formas diferentes, por conversas, enfim. O que é bem interessante aqui é como ela construiu a personalidade dos personagens dela, principalmente do Cormoran, da história dele como um todo, então a história pessoal dele, tudo isso é bem interessante, eu acho que enriqueceu demais a trama. E se eu disse que o livro não estava me surpreendendo, ao final a J.K. Rowling mostrou pra mim de novo por que eu acho ela uma diva, uma maravilhosa e enfim. Porque aí sim, ela realmente, quando ela trouxe ali a resposta de tudo,
Eu fiquei extremamente surpresa, porque eu nem tinha passado pela minha cabeça, eu até tentei ligar uma coisa na outra, mas não tinha dado muito certo. Não sei se foi esse efeito com todo mundo, mas foi assim comigo. Então ela, de novo, me surpreendeu, eu fechei o livro e bati palmas pra ela. Até porque, enfim, ela fez isso de uma maneira totalmente despretensiosa. Ela escondeu o nome dela pra conseguir fazer jus à obra, então que a obra tivesse o mérito dela e não o mérito da J.K. Rowling, autora de Harry Potter, e ela conseguiu isso sem dúvida alguma, ela conseguiu isso com maestria e, enfim, de novo eu tiro o chapéu pra ela. Ela merece o título que ela tem, ela merece ser a primeira pessoa a ter ficado bilionária no mundo escrevendo livros. A J.K. Rowling é a J.K. Rowling. E foram essas então as minhas leituras. Contem pra mim o que vocês leram esse mês. Beijos a todos, até o próximo vídeo.